Quando o Senhor estica, Ele cumpre promessas ao nosso respeito. E sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Hoje nós estamos aqui, meu nome é Júlia, eu tô com o Will, nós viemos do Rio Grande do Sul e agora a gente teve a oportunidade de estar com vocês em mais um Tempo de Mesa, falando um pouquinho sobre a palavra de ontem do Sunset. A palavra ontem foi top. Foi. Muito forte. Ontem o pastor ele pregava sobre Isaías 49. 49, o versículo 1. O versículo 1 começa com tudo. Ouvi-me, ilhas, escutai-vos, povos, de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, e fez menção ao meu nome. Isso é muito forte porque o Senhor, desde o ventre da nossa mãe, Ele já tinha um propósito, Ele já tinha um nome, Ele já tinha um propósito para a nossa vida e tudo aquilo que a gente ia passar, né, Júlia? Sim, e é muito forte porque, como o Will falou, né, o pastor ele iniciou já, esse foi o primeiro versículo, e é algo que é para tantas pessoas que já estão na igreja, porque talvez você que está assistindo nunca foi na igreja, mas esse versículo também fala ao coração de quem não conhece a palavra e também de quem conhece, né? Porque nos lembra, nos traz a memória, assim como a palavra diz no versículo, né? Que o Senhor, Ele nos traz a memória, aquilo que nos dá esperança. E muitas vezes, por diversas estações e situações da vida também, a gente acaba esquecendo que Deus, Ele lá no ventre, Ele já nos conhecia, Ele já nos chamou pelo nome, assim como diz em Salmo 139, né, que Ele já tinha todos os nossos dias escritos. Então, muitas vezes, na rotina, na correria do dia a dia, a gente esquece que tudo isso não é por acaso, né? O pastor falou bastante sobre propósito também, que a gente não acredita em coincidência, mas sim em propósito, porque tudo o que Deus faz já estava escrito. Não foi do nada, mas sim o de repente de Deus que Ele faz porque já estava escrito. E o que me chama a atenção, Júlia, no versículo 2, que fala assim, ó, e fez menção, e fez minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. É como a gente viu na frase, né, que o Senhor me estica e cumpre novas promessas ao nosso respeito. Toda flecha, ela tem um alvo. E como Paulo ele mesmo falou, que nós devemos prosseguir para o alvo, né? Todos nós temos um alvo. E Jesus, ele nos fez como flecha que acerta o alvo. Ou seja, nós devemos desejar alcançar esse alvo, que é o propósito de Deus que Ele tem sobre a nossa vida. E esse exemplo, né, que o pastor usou através desse versículo de flecha, a gente pode refletir muito, né? Porque na nossa vida, muitas vezes, as pessoas falam, nossa, tô me sentindo para trás, Exato. tô me sentindo parado, parece que nada tá acontecendo. Mas esse versículo já diz, né, que nós somos como uma flecha na aljava. E a flecha, ela, para ser lançada longe, ela tem que ser puxada para trás. E como a própria frase diz, né, quando o Senhor ele nos puxa, é porque vai vir algo grande, algo maior. Porque a flecha, até o pastor comentou, ela não é lançada para perto, é para algo longe. E Deus, ele nunca erra o alvo. E isso é uma certeza que a gente tem através da palavra, né? Que assim como flechas, nós estamos sendo lançados para o alvo que o Senhor tem. Mas isso mostra que não vai ser sempre fácil. Vão ter momentos que a gente vai estar sendo puxados para trás. Muitas vezes a gente nem está entendendo o que está acontecendo, né? Mas é crer e confiar que é um propósito, aquele momento, para ser lançado para aquilo que Deus tem já preparado para nós. E uma coisa que tu falou é que uma frase é: Deus não erra. Entenda, Deus ele não erra a seu respeito. O que Deus traçou para a sua vida, com certeza, é um propósito de Deus. O que você tem passado, tem até um versículo que fala lá em Salmo 119, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Jesus já sabia de tudo que você ia passar e Ele colocou em você exatamente as habilidades que você precisa para que tu possa vencer essas dificuldades do teu dia a dia. Deus não erra, guarde isso no seu coração. Deus não erra a seu respeito, Ele tem um propósito, Ele tem algo para a sua vida, Ele tem uma bênção para você, Ele tem um objetivo para a sua vida e com certeza você vai alcançar. Então permita que Deus ele te estique, permita que o Senhor ele te use como flecha que acerta o alvo. Porque muitas vezes a gente tá, né, com essas dúvidas na cabeça que o inimigo tenta colocar, muitas dúvidas, muitas questões que a gente não entende o que está acontecendo. Mas aí a gente já lembra, né, que tudo tem um propósito, tudo é para a glória de Deus, todas as coisas elas cooperam para o bem e é estar sensível para entender o propósito também e aquele processo, porque muitas
vezes a gente vai olhar para a pessoa do lado e você pode dizer, nossa, ela já tá lá na frente, a flecha dela já foi lançada, mas a tua tá sendo esticada, e isso não significa que não vai se cumprir, né? Não significa que a promessa, ela não vai chegar, o tempo que tu vai ver tudo aquilo que Deus prometeu cumprindo na sua vida, e é através de todos esses processos, porque se existe o propósito, existe o processo. Exatamente, como o pastor ele citou até mesmo ontem sobre a turbulência. Como a gente veio de Porto Alegre até chegar aqui em São Paulo, a gente passou por turbulência, mas o nosso destino era São Paulo. Quando a gente retornar para Porto Alegre, o nosso destino vai ser Porto Alegre. A gente não vai ficar na turbulência. Talvez você está passando por um momento de turbulência, mas você vai só passar por aquele momento e vai chegar no alvo, vai chegar no seu destino, você vai alcançar. Não permita parar nesse momento de turbulência. O momento de turbulência não é um momento de parada, não é um momento que você vai ficar lá, não, você vai passar por ali, você vai vencer. Por quê? Porque Jesus, ele te escolheu, Jesus, ele tem você como uma flecha guardada na aljava, e no momento que você se permitir que esse propósito cumprir na sua vida, você vai alcançar esse alvo. Sim, isso foi algo que eu também guardei muito no meu coração. Então, até para você que está assistindo, guarde isso no seu coração e não esqueça dos propósitos que Deus tem para sua vida. Mesmo que você não esteja entendendo, seja sensível, seja com o coração aberto para entender o tempo, para entender a estação, porque a gente sabe que tem um tempo determinado para tudo e pode estar sendo difícil, mas não é em vão. Porque toda a espera, todo o processo, ele tem um propósito. Então esse tempo pode estar sendo difícil, você pode não estar entendendo, mas ainda vai acontecer. Porque às vezes a gente não entende por completo. Deus, ele não revela tudo completamente para nós. Até tem um versículo que diz que muitas vezes a gente vê como num espelho embaçado. É apenas uma parte ali do propósito, daquilo que Deus revelou. Mas vai chegar. Certamente o que há de vir virá e não tardará, diz na palavra. O pastor Daniel, ele cita muito esse versículo, porque num pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Entenda uma coisa, muitas vezes a gente muitas vezes briga com Deus, né, dizendo, Deus, porque eu tenho pressa, porque isso nunca vai se cumprir. Só que a diferença é que no nosso tempo, o nosso tempo tem pressa e o tempo de Deus tem perfeição. Então, num pouquinho de tempo, no tempo de Deus, tudo vai se cumprir, tudo aquilo que você tem pedido a Deus, tudo aquilo que você tem clamado a Deus vai se cumprir, mas no tempo de Deus que é perfeito. E talvez você está passando por essa turbulência para que você possa aprender, para que você possa entender os processos que você tem enfrentado, e isso vai te preparar para que num pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará, a promessa vai se cumprir sobre a sua vida. Essa é uma certeza que nós temos na Bíblia, né? E por ser uma certeza que Deus ele nos dá, o diabo vai tentar totalmente o contrário, colocando na nossa cabeça a dúvida, a incerteza daquilo que está acontecendo, porque isso exige muito fé. Né? Quando a gente não vê aquilo que está acontecendo, quando a gente não entende, quando Deus ele nos prometeu algo, mas a nossa realidade hoje é contrária. A gente não entende o que está acontecendo, mas Deus ele prometeu e ele vai cumprir, e isso todo mundo sabe. Mas por que muitas vezes nós duvidamos? Por que muitas vezes a gente fica angustiado pensando quando que vai acontecer, como que vai acontecer, onde é que vai chegar? Sendo que Deus ele quer que a gente coloque toda a nossa confiança nele, que a gente confie naquilo que um dia ele nos falou. E é tanto no momento que a gente está vendo que vai acontecer e quando a gente está passando por aquele momento de turbulência, né? Como o Will falava do exemplo. Então isso é algo muito importante, a gente fixar os nossos olhos em Jesus, em Cristo, e não ficar se detendo às circunstâncias, à realidade. Porque nós servimos a um Deus do impossível. Então não seria normal para nós, filhos de Deus, esperarmos coisas possíveis, coisas que nós conseguimos fazer. Então é por isso que, mesmo que pareça difícil e muitas vezes impossível, nós temos que crer e confiar que Deus ele pode estar nos esticando, mas é para nos lançar para a promessa que ele tem para nossa vida. Em Hebreus capítulo 12 fala, né? E olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É isso que a gente deve crer e ter a certeza, olhando para Jesus. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é aquele que o autor e consumador da nossa fé. Então, acredito que você tem que tirar os seus olhos da turbulência.
Como Pedro, quando estava saindo do barco, na meio daquela tempestade, ele saiu do barco e quando ele estava com seus olhos fixos em Jesus, ele conseguiu caminhar sobre as águas. Mas quando a Bíblia fala que quando ele começou a sentir o vento, quando ele começou a sentir a tempestade, ele começou a afundar. No momento que você tira os seus olhos de Jesus, você começa a afundar, você começa aquilo que está acontecendo à sua volta começa a abraçar você, começa a afundar você. Então, continue olhando somente para Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus, que é o autor e consumador da fé. E nós não podemos esquecer que os processos não vão ser iguais, né? O meu processo não vai ser igual ao do Will, o seu processo não vai ser igual ao meu. Até tem um versículo que diz, lá no Antigo Testamento, que não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Então, aquilo que muitas vezes Deus ele vai pedir para te fazer, aquela obediência, aquela renúncia, vai te custar algo. Vai ser um sacrifício para ti, vai ser algo difícil. Talvez para mim aquilo seria muito fácil, mas é porque aquilo que Deus ele espera que a gente faça, aquilo que Deus ele está contando com a gente para nos provar, assim como a gente vê, né? Principalmente no Antigo Testamento, várias histórias, pessoas que sacrificaram várias coisas, tiveram uma fé muito grande, assim como Abraão. Deus ele vai nos provar, ele vai nos testar para aquilo que ele tem preparado para nós. Então, aquilo que Deus ele está pedindo para você, você pode não entender e não enxergar lá na frente como que vai acontecer, mas nós temos que confiar, né? Fé é uma palavra pequena que todo mundo sabe, mas às vezes é difícil de crer, de entregar, assim como Abraão entregou Isaac, de caminhar sobre as águas, assim como Pedro, quando Jesus chamou. Pode ser difícil, mas nós temos que confiar. Com certeza. E não tenha medo de entregar aquilo que Jesus está pedindo. Quando o próprio Deus ele pede Isaac para Abraão, ele creu no seu coração, obedeceu a Deus até o último momento. Até o último momento ele confiou em Deus. E ali Deus honrou. Tanto que quando Isaac ele faz uma pergunta que até mesmo tenta a fé de Abraão. Ele pergunta para Abraão, pai, nós temos aqui o holocausto, nós temos a lenha, nós temos tudo, mas a gente não tem cordeiro. Então Abraão responde, Deus proverá. Entenda, Deus vai prover na sua vida o que for preciso. Deus vai prover na sua vida o que você vai precisar exatamente para que você possa cumprir o propósito de Deus. Então não tenha medo. Se Deus está pedindo para você entregar algo, se Deus está pedindo para você abrir mão de algo, não tenha medo, porque Deus está com você e o resultado é ainda maior, né, Juliana? Com certeza, a gente pode não ver e não ter nem noção, né? Mas na Bíblia diz que Deus ele faz infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, a gente tem que permanecer, tem muitas bênçãos em quem permanece e seguir firme, porque assim como na história de Abraão que a gente falou agora, me chama muita atenção naquele momento quando eles vão subir para sacrificar Isaac e os servos de Abraão, os amigos dele, ficam lá. Eles não vão junto. E muitas vezes na nossa vida, naquele momento que tu vai viver uma experiência tua com Deus, vai ser literalmente você e Deus. Não vai ter mais ninguém junto. Mas não significa que vai ser sempre. A estação que você está vivendo não define o destino final, né? Assim como numa estação de trem, a gente passa por várias estações, mas elas não determinam onde você vai descer, onde vai ser o seu destino final. E muitos momentos vai ser entre nós e Deus. Vai ser a sua vida, o seu secreto, o seu íntimo com Deus, e é ali que Ele vai se revelando a você e você vai entendendo ainda mais. Porque chega um tempo que nós temos que buscar para entender a direção de Deus, aquilo que Ele espera de nós e aquilo que Ele quer que a gente venha fazer, né? Depois da obediência, depois da renúncia, até o cumprimento da promessa. E com certeza eu já te fiz essa pergunta, qual que é o propósito de Deus para minha vida, né? O que Deus tem para minha vida? Então eu convido você a permanecer firme nos caminhos do Senhor, porque você vai entender. Porque Deus ele não traz confusão, Deus ele não é um Deus de confusão. E se você tem se perguntado qual que é o propósito de Deus na minha vida, qual que é o propósito de Deus na sua vida, qual que é o propósito de Deus para sua família, para sua casa, continue buscando a Deus, continue obedecendo a palavra, que com certeza você vai encontrar esse propósito, porque a Bíblia fala até mesmo que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, mas antes disso, o versículo fala que nós devemos deixar para trás todo embaraço e todo o pecado que de tão perto nos rodeia, ou seja, deixar para trás tudo aquilo que nos atrapalha. Tem algo te atrapalhando na sua caminhada com Deus? Tem algo atrapalhando a sua comunhão com Deus? Então deixa para trás, abra mão disso, porque o propósito que Deus tem para sua vida é muito grande, ele vai se cumprir, mas é preciso que você aprenda sobre renúncias, é preciso que você possa abrir mão, como o próprio Jesus
fala, né, que para nós assumirmos a nossa cruz, nós devemos negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, negue aquilo que Jesus tem pedido para você abrir mão, que o propósito vai se cumprir na sua vida. É verdade, assim como Jesus, ele pagou o preço e viveu aquilo que Deus tinha já planejado para ele, nós temos que viver assim. E claro que os nossos sacrifícios, eles nem vão se comparar com o que foi o sacrifício de Jesus, mas nós temos que estar dispostos a viver essa vida de obediência e de renúncia ao Senhor. Todos os dias nós temos essa escolha de cumprir aquilo que Deus espera de nós, de viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós ou as nossas vontades. E nunca é tarde você não perder o tempo, mas ainda há esperança para você decidir, para a sua escolha ser diferente a partir de hoje. Talvez você ainda não tinha mudado o seu estilo de vida, mas hoje é a sua oportunidade. Deus, ele chama você, ele te convida a viver o novo que ele tem preparado. É aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum viu e mente nenhuma pensou, é o que Deus tem preparado. Eu era uma pessoa que eu sempre ficava assim, tá, mas será que vale a pena andar com Jesus? Porque eu preferia estar com meus amigos, preferia estar em festa, E isso era bom, mas eu via, era nítido que isso não me preenchia. Isso não preenchia. Ainda ontem eu estava conversando com o Uber, a gente estava indo lá para onde a gente estava. Eu estava conversando com o Uber e ele estava dizendo, nossa, essa galera procura algo que preenche, mas eles estão sempre se afundando e nunca conseguiram se preencher. E aí eu estava falando para ele, cara, eu realmente também já fui assim. Eu busquei me preencher, busquei festa, coisas assim, que tentavam me preencher e eu sempre com aquela tristeza no meu coração até eu encontrar quem? Jesus. E muitas pessoas, procuram em vários lugares preencher aquele vazio e que a gente sabe que é somente Jesus, somente a presença de Deus que pode preencher. Então você pode também ter procurado em vários lugares, em várias coisas, mas nunca parece que preenche aquele vazio que você sente. Isso é só a presença de Deus. Então hoje nós queremos trazer esse convite e essa mensagem para você guardar no seu coração e colocar em prática, aquilo que você está recebendo para viver o plano que Deus ele já tem preparado na sua vida, como a gente leu nos versículos. Não tenha medo de se entregar para Jesus, não tenha medo de viver essa vida, porque é algo diferente. Uma vida sem Jesus, quando você enfrenta com problemas, quando você enfrenta dificuldade, uma vida sem Jesus, ela vai te trazer depressão, ela vai te trazer tristeza, ela vai te trazer mágoa, ela vai te trazer rancor. Mas uma vida com Jesus, ela não vai te inibir desses problemas, mas que você vai vencer, porque a Bíblia fala, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Isso aí mexe comigo. E a palavra de Deus está em vós. Ou seja, quando Jesus ele nos chamou, ele já sabia que a palavra de Deus estava em nós. Ele colocou a palavra de Deus em nós. Ele colocou uma unção sobre nós. A juventude de hoje, ela tem essa capacidade de vencer. Por quê? Porque Jesus nos escreveu, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A força de Deus está em você. Tem até um versículo lá em 1 Timóteo, que eu amo muito, que fala que Deus não nos deu um espírito de medo. 2 Timóteo fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, ou seja, Deus não te deu esse espírito de medo. Se você tem sentido medo, se você tem se sentido intimidado, isso aí não vem de Deus. Essa tristeza não vem de Deus, porque a palavra dele fala que ele nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. E nós temos que nos ver assim como Deus, ele nos vê, Porque Exatamente. Na Bíblia, assim como Timóteo, Jeremias, Gideão e vários outros também não se sentiam capazes para cumprir aquilo que Deus tinha para a vida deles, Eles falavam, eu sou pequeno, eu não sei falar, eu sou o menor da casa do meu pai, assim como Davi, mas Deus, ele conta com você. Assim como ele conta comigo, ele está contando com você para cumprir o plano e o propósito que ele tem para sua vida. Então, assim como a gente falou antes, não perca tempo e decida viver aquilo que Deus ele já tem preparado para sua vida, que é para você viver. É diferente das pessoas da sua volta, mas é o propósito exclusivo seu, o processo que talvez ninguém vai passar, mas você vai passar. Então diga sim para o Senhor, mesmo você não se sentindo capaz, porque assim como na Bíblia a gente viu vários homens e mulheres de Deus sendo usados por Ele conta conosco para hoje, nesse tempo, fazermos a diferença também. Com certeza, e Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para sua família, para sua casa, Deus tem o melhor para sua vida.
Então, aceite viver essa vida com Jesus, né? Jesus, ele quer te usar como uma flecha na aljava, uma flecha que acerta o alvo. Jesus, ele quer te levar longe. Entenda uma coisa, Jesus, ele quer te levar longe, porque o que Deus tem para você é muito grande. Então, aceite os processos, viva os processos confiando em Jesus, com a palavra no seu coração, que você vai ter vitória em nome de Jesus, né, Júlia? É verdade, nunca queira pular as etapas, dar um passo maior que a perna, Exatamente. né? Mas viver no tempo certo, no processo certo que Deus ele te colocou na sua vida, que você está passando, porque isso vai preparar você. A sua base, a sua estrutura vai estar fortalecida, porque você pode construir várias coisas, mas se a sua base não estiver fortalecida, de nada vai adiantar. Então, não perca tempo, não queira se apressar, porque muitas vezes nós queremos que aconteça algo. É muitas vezes do ser humano, mas nós temos que crer, assim como o Will falou no início, né? É no tempo de Deus e não no nosso tempo. Exatamente. Então, aprenda a viver no tempo de Deus. Então, lembre-se, o tempo de Deus tem perfeição, o nosso tempo tem pressa. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar o tempo de Deus. É isso aí, nós queremos que você guarde essa palavra no seu coração. Tenho certeza que assim como no Sunset de ontem falou ao nosso coração, agora falou ao seu também. E pra gente ir finalizando, a gente gostaria de fazer uma oração para abençoar a sua vida também. Amém? Senhor meu Deus, em o nome de Jesus, Pai, nós estamos colocando diante do Senhor, diante da Tua presença, e nós queremos determinar as bênçãos do Senhor, as bênçãos, Pai, as quais enriquecem e não acrescentam dores. Nós temos certeza, Pai, que o Senhor tem grandes planos, grandes propósitos para a vida de cada um. E que, Pai, cada pessoa que disse sim, que disse eis-me aqui para o plano do Senhor, para aquilo que o Senhor tem preparado, que o Senhor venha nesse momento capacitar, derramar da Tua unção e revestir, Senhor, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Nós queremos, ó Deus, ser as Suas mãos e os Seus pés aqui na terra. Nós queremos fazer a diferença nesse tempo, no nome de Jesus. Deus nos usa, Pai, como uma flecha que acerta o alvo, Senhor. Pai, eu oro também, Pai, por essa pessoa que está pedindo uma resposta, essa pessoa, Pai, que está pedindo uma cura, está pedindo uma transformação, que o Senhor venha ser, Pai amado, a resposta dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor tem um propósito para a vida desta pessoa e, Pai, eu creio que o propósito do Senhor vai se cumprir na vida desta pessoa, Pai. Meu Deus, que essa pessoa seja curada da depressão, da tristeza, que essa pessoa seja curada, meu Deus, da amargura. Pai, tudo que essa pessoa tem passado, Pai, meu Deus, que o Senhor venha dar vitória. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse foi o Tempo de Mesa de hoje. Nós já estamos encerrando aqui, né, em São Paulo. Você sabe que o Sunset são nos sábados às 16 horas, mas nós sabemos melhor ainda lá do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, espero você lá em Porto Alegre, lá na Avenida Júlio de Castilhos 492. Nós temos o nosso Sunset também às 17 horas com o pastor Daniel. Aparece lá para tomar um chimarrão com a gente. E pode seguir a gente nas redes sociais também. Você que é de longe do nosso estado, mas gostaria de conhecer um pouquinho do trabalho, abre o seu Instagram e coloca @jovensquevencemrs, começa a seguir a gente para você ficar por dentro de tudo que acontece no Rio Grande do Sul. Muita coisa boa você vai encontrar por lá, muito conteúdo bom, muita coisa sobre nós gaúchos que é bom demais. Isso aí, foi muito bom estar aqui com vocês hoje, uma honra, e que Deus siga abençoando a vida de cada um. Bah, tchau.